importância da mesa. E é muito interessante porque esse texto aqui é o primeiro lugar na Bíblia onde a palavra mesa aparece, Reinaldo e Juliano. Primeira vez, palavra mesa. Depois, ela vai aparecer em toda a Bíblia e isso vai... Inclusive, se cantou agora há pouco aqui, achei interessante. Você não estava no culto da manhã, né? Eu achei muito interessante você cantar falando da mesa. E é onde você vai encontrar quase 300 vezes a palavra mesa. A importância da mesa. E nesse texto você vai ver que no verso de número 30, ele diz assim: porás sobre a mesa os pães da proposição. Aí eu pedi, você está rápido aí, queridão. Ó, ele já colocou para nós lá, na versão NVI, colocar sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. Diga comigo assim: pão da presença. Você não consegue imaginar, irmãos, o valor da mesa. Existe uma pesquisa dizendo que hoje a quantidade de toalha de mesa caiu muito à venda. Quantidade de vendas. Se vendia muitas toalhas de mesa, hoje não se vende. Questões de mesa estão escassas. Vocês que trabalham muito com isso, casais, é muito interessante isso. Vende-se muito pouca toalha de mesa. Em comparação, como se diminuiu o número de toalhas de mesa, aumentou o número de venda de TVs. E de celular, então, não se explica. Porque além de ser muito grande a venda, as pessoas trocam o tempo todo. Basta chegar um novo, a pessoa já acha que está ultrapassado. A mesa está sendo esquecida. É muito triste parar para pensar e imaginar que em algumas casas a mesa não é usada, mas é quase um utensílio desnecessário. Mas, irmãos, olha comigo, por gentileza, Provérbios. Dá um pulinho aí para Provérbios. Provérbios, capítulo de número 9. Provérbios 9. E o verso de número... Vamos ler os versos de número 1 e 2. Provérbios 9, 1 e 2. Eu estava dizendo hoje de manhã aqui, que hoje outra coisa que a gente quase não se usa mais é a Bíblia, né? Que a gente usa muito celular. Eu não tenho nada contra, viu, irmão? Pode ficar tranquilo que eu não vou falar sobre isso. Um amigo meu foi orar no hospital. A irmã estava lá internada, ele orou, pastor dela, e aí ela ficou feliz. Daí ela disse: pastor, antes de eu ir embora, o senhor fez essa oração bonita, lê um texto bíblico para mim. Aí ele pegou o celular, né? E ela falou assim: não, pastor, eu quero que o senhor leia na Bíblia. O pastor teve que ir na casa buscar a Bíblia para ler para a irmã, porque ela não aceitou ler no celular. Mas não tem problema nenhum não, viu, irmão? É a Bíblia do mesmo jeito. Mas é interessante porque aqui na Bíblia, o papel, a Bíblia física, acho que todos vocês que estão com a Bíblia aí devem ter escrito assim: o banquete da sabedoria. E isso ajuda, nos orienta bastante, porque tem um tópico, tem um tema, né? Outra coisa, eu não sei vocês, mas olha a minha Bíblia. E essa aqui está pouco ainda. Tem hora que você olha para a minha Bíblia assim, é capaz de você falar que eu não honro a Bíblia, de tanto que eu risco. Minha Bíblia é toda riscada. Tem mensagem aqui dentro da Bíblia. Já no celular não dá para fazer isso, a não ser que se faça do lado dele. Mas eu estou só conversando sobre isso, porque quando você pega esse texto aí, que está aí no 9:1, nós vamos ler o 1 e 2, o título é O Banquete da Sabedoria. Está falando de banquete e está falando de sabedoria. E aí o texto diz assim: a sabedoria edificou sua casa, lavrou as suas 7 colunas, carneou seus animais, aqui, eu vou ler esse tema aqui, esse texto. Preparou sua carne para a refeição, misturou o seu vinho
e arrumou a sua mesa. Irmãos, diga comigo assim: mesa, lugar de sabedoria. Preste bem atenção. Está provado, isso é ciência, pesquisa, que famílias que se assentam à mesa para comer se saem melhor em todas as áreas do que famílias que não fazem isso. Eu vou repetir. Isso não é criação, não. Isso, se você procurar no Google, você vai encontrar pesquisa, inclusive pesquisa americana muito boa, que é comprovado. Duas famílias moram no mesmo bairro, ganham praticamente a mesma coisa, mas uma prospera mais do que a outra e a família é mais unida. E aí vai se pesquisar por quê? Um dos motivos. Uma delas chega para comer na mesa. Porque na mesa tem sabedoria. Irmãos, quem de nós não lembramos de uma conversa do pai e da mãe na mesa? Quem de nós, Leandro, não lembra de algo que o pai e a mãe nos disse na mesa, na hora do almoço, que até hoje nos ajuda na vida? Mesa é lugar de sabedoria. Mesa é lugar onde nós temos tempo para conversar, para perguntar como é que foi o dia, ou para dizer como é que estamos projetando o dia, como é que estamos iniciando o dia. O que você tem hoje? Hoje tem uma correria, tem que fazer isso, resolver aquilo. E à noite, no jantar, sentado à mesa, e a gente começa a conversar. Olha, foi difícil hoje, foi uma batalha hoje, enfrentei isso, aquilo, mas passei por isso, venci. Mesa, lugar de sabedoria. Eu quero conclamar a igreja hoje a pensar um pouco mais sobre a mesa, a pensar no valor e na prática, porque a Bíblia diz que a sabedoria arrumou a sua mesa. Outra coisa, irmãos, dá uma olhada comigo, por gentileza, em Salmos 23. Volta aí, você está em Provérbios? Volta para Salmos. Salmo de número 23. É conhecidíssimo, né? O texto do pastor. Salmo 23, vamos ler juntos o verso de número 5. Salmo 23, 5 diz assim: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Aí essa versão também é muito boa. Na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, quando nós vamos para a mesa, às vezes nós vamos para a mesa e com a família nós dizemos assim: surgiu uma doença no meu corpo. E ali na mesa, conversando sobre isso, aquela doença passou a ser o seu inimigo. Nós temos muitos inimigos, a doença é uma delas. Em maio eu sentei na mesa com a minha família e disse: estou com câncer. Foi um momento muito difícil, porque o inimigo surgiu na minha vida, um câncer apareceu, eu nunca imaginei que teria câncer. Mas pode ser qualquer outra coisa, que você sente na mesa com a sua família e diz assim: olha, então para nos despejar, porque nossa situação está difícil. Estou para ser mandado embora. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Só que nessa mesa, por mais inimigos que tenha, a mesa é lugar de conforto. A mesa é o lugar onde a solução vai aparecer. Alguém vai dar uma palavra, alguém vai trazer uma orientação, ou no mínimo, alguém vai te abraçar e dizer assim: está difícil, mas nós estamos juntos. Mesa é lugar de enfrentar inimigo, porque é um lugar onde nós estamos preparados, porque temos pessoas sentadas à mesa. Você não coloca qualquer um na sua mesa, né? É muito raro. Você pode ter um almoço do dia a dia aí fora, com pessoas da empresa, pessoas que às vezes até você não conhece, vai almoçar num restaurante para resolver um negócio. Mas quando você pensa em comunhão, em mesa de família, você sabe que quem senta na sua mesa é gente que te ama. Como é que está a nossa mesa? Porque pode vir o que vier. Se nós tivermos convicção da nossa mesa, pode ter inimigo,
mas a nossa cabeça vai estar ungida com óleo. Vai ter uma unção preparada sobre nós. Queridos, eu comentei hoje de manhã, e eu não sei se você já parou para pensar nisso, eu já pensei nisso algumas vezes. A gente come uma média de 3 vezes por dia, né? Eu acho que é mais, né? Vamos lá, vamos contar? Café da manhã, almoço, café da tarde, janta. O irmão falou que tem até ceia. Glória a Deus, dá umas 5 vezes, né, irmã? 5 vezes, é comida, né? Mas a gente, no mínimo, a gente está acostumado com os 3, café da manhã, almoço e janta, parece ser o normal, mas dá mesmo umas 5 vezes. Queridos, para pensar comigo. Você acha que a gente precisava comer tanto assim? Bom, isso é coisa minha, né? Eu tenho a mania de ficar pensando, filosofando. Às vezes eu penso assim, poxa, Deus não podia ter feito a gente para comer uma vez por dia? Podia, gente. Não podia? Por exemplo, só à noite. Trabalho o dia inteiro, não sente fome. À noite dá fome, aí janta, dorme. Olha que delícia. Janta, já vai dormir, acabou. Outro dia só à noite. Não, irmão. Tem amanhã, tem o café, o almoço da tarde, até a ceia da irmã lá. Por que isso? Eu não creio que seja só por causa da fome. Seja porque passamos vários momentos do dia na mesa. Você nunca parou para pensar, porque você nunca, quem sabe, refletiu sobre isso, mas se você pegar os textos de mesa, você vai ver quantas vezes a mesa aparece na Bíblia. Então Deus não ia querer que a gente usasse a mesa uma vez só por dia. Ele queria que a gente usasse mais, por isso que a gente comeu umas 3, 4, 5 vezes no dia. Irmãos, dá uma olhada comigo no livro de Mateus, capítulo 9. Mateus, vamos lá? Mateus 9, 9. Nós vamos ler Mateus 9, 9, do verso 9 até o verso de número 12. 9, 9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me, e ele o seguiu. Sucedeu, olha a expressão, você vai ouvir muito isso de Jesus. Sucedeu que estando ele em casa, onde, irmãos? À mesa. Muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugar com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E aí Jesus vai dar aquela explicação. Ouvindo isso, ele disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Mas outros textos que você vai procurar, falando de Jesus com alguém, você vai encontrar dizendo, estava Jesus à mesa. Tanto Jesus gostava de comer com as pessoas e de estar à mesa, que tem texto na Bíblia em que Jesus vai ser chamado, Marlon, de comilão. É interessante isso, não é? Agora eu sei porque que crente gosta de comer desse jeito, né, irmão? Crente não bebe, mas come com a beleza. Por quê? Porque Jesus gostava de estar à mesa. Olha a Lucas, pega Lucas 22, 14. Vamos dar uma olhada em Lucas 22, 14. O texto diz assim, quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reuniram-se onde, irmão? À mesa. Você já reparou quantas vezes você vai encontrar na Bíblia, a Bíblia falando que Jesus estava à mesa? Jesus era homem de mesa. Era alguém que gostava de mesa. E esse texto aqui é um texto que está falando da Páscoa. O pastor Jairo foi muito feliz em dizer que esse batismo todo batismo é especial, é maravilhoso. Essa decisão é linda. Mas esse que nós vamos ter agora, no dia 20 de abril, é maravilhoso, porque nós vamos fazer o batismo na Páscoa. Uma data linda. E é na Páscoa que Jesus se assenta com ele
para comer a última refeição antes de ser morto. Irmão, já que era o último momento, Jesus poderia ter convidado os discípulos para ir pescar, eles gostavam de pescar. Podia ter convidado os discípulos para fazer uma turnê ali em Jerusalém, conhecer, mostrar alguns lugares. Podia qualquer outra coisa. Mas Jesus disse, antes de partir, eu quero mais uma vez me reunir com vocês à mesa. Agora, queridos, vamos ver um texto que eu acho um dos lindos textos. Eu amo essa história. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, segundo livro de Samuel, capítulo 9, nós vamos ler juntos do verso 1 em diante. Segundo livro de Samuel, 9, 1 em diante. Davi, está tudo bem no palácio, Davi é rei, está tudo em ordem. E Davi diz assim, eu preciso fazer um bem para alguém da casa de Saul. Pensou e lembrou desse momento, da casa de Jonathan, porque era um grande amigo. E aí Davi começa assim, ó. Disse Davi, resta-me ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonathan. Havia um servo na casa de Saul, seu nome era Ziba. Chamou e que viesse a Davi, e Davi perguntou, és tu Ziba? Respondeu ele, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonathan. Irmãos, olha essa expressão aqui, ó. Aleijado de ambos os pés. Só segura um pouquinho para mim, filho, eu vou continuar. Só para você saber, filho de Jonathan, quando teve uma guerra lá em Israel, a babá, saiu, ele era criança, ela saiu correndo com ele para fugir da guerra, e ela tropeçou, e ele caiu do colo dela, não caiu, ele ficou aleijado das duas pernas. E aí o tempo passou, todo mundo morreu Saul, morreu Jonathan, morreu. Aí, Mefibosete é o nome dele, ele está numa terra chamada Lodebar. O que é Lodebar? Lodebar é terra sem pasto, terra seca, está esquecido lá. E aí Davi está andando no palácio. Irmãos, olha que interessante. Às vezes, irmãos, você pode pensar assim, eu estou acabado, ninguém mais liga para mim, de repente Deus usa alguém para lembrar de você. Deus faz Davi lembrar, se tiver alguém da casa de Jonas, de Saul, eu quero fazer misericórdia. Muito interessante esse texto, leia com calma em casa, ele é muito bonito. Verso de número 4, o texto diz assim, onde está? Perguntou o rei a Ziba. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar à casa de Maquir, filho de Amiel. E vindo Mefibosete, filho de Jonathan, filho de Saul, então, logicamente, a Bíblia tem essas expressões, filho de Jonathan, filho de Saul, no caso, Jonathan, filho de Saul. Então, Mefibosete, neto de Saul, né? A Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele respondeu, eis aqui o teu servo. Então Davi disse assim, não temas, porque, você já imaginou? O Jonas foi um homem amável, foi um amigo de Davi, mas o vô queria matar o Davi, né? Que Davi estava assumindo o rei que era dele, de Saul. Então ele deve ter pensado assim, poxa, acho que o rei está pensando assim, será que ainda resta alguém na casa de Saul para me acabar com a descendência de vez e acabar com ninguém se lembrar mais? E ele disse, não temas, porque usarei de bondade para contigo. Irmão, levante a mão direita. Diga assim, mesa é lugar de bondade. Mesa é lugar de bondade. Quando você senta à mesa com alguém, coisas se resolvem. Situações se resolvem. Porque mesa é lugar de bondade. E o texto continua dizendo assim, usarei de bondade para contigo
por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai. Agora escute a última parte, o que está escrito lá? E tu e você comerá sempre a minha mesa. Irmão, isso já está restituindo as terras, já está dando condições dele sobreviver. Ele disse, isso não basta. Além de tudo isso, eu quero que todas as refeições você faça na minha mesa. Um homem aleijado de ambos os pés. Continua o texto dizendo, aqui está alguém que tem o sentimento de inferioridade, alguém que está vivendo aquele momento assim, dizendo, como é que vai se lembrar de mim um rei? Então disse, se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para, olha a expressão, irmãos, um cão morto como eu? Mefibosete se considerava assim, alguém sem valor, alguém acabado, alguém, e chamou Davi a Ziba, filho, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, toda a sua terra, dei aos filhos de teu senhor, trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, isso falando para Ziba, e teus servos, colherás os frutos, para que a casa do teu senhor, já se referindo agora a Mefibosete, coma pão, tenha pão para que coma. Porém, você vai ter pão, você vai ter comida para a família, mas ainda não bastava. A bondade de Davi foi longe. Davi diz, porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o Senhor, meu Senhor, ó rei, manda teu servo fará. E aí, mais uma vez a expressão, comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Verso de número 13, vamos dar um pulinho aí para a gente ganhar um tempo. Morava Mefibosete em Jerusalém, mas olha o que diz o texto, comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. É a versão que eu tenho aqui. Eu começo a imaginar, depois dessa história, quando o rei, você assiste em filmes, irmão, rei não faz comida, rei faz banquete, né? Rei não tem aquela janta que nós temos, aquele costumeiro lá, frita um ovo aí, está resolvido o problema, né? Põe uma mortadela aí, olha que coisa boa, né? Não, o rei é banquete. O banquete está pronto, Sônia. Então os filhos, pensem em gente da alta sociedade dos filhos, guerreiros, gente famosa do filho dos reis, do rei. E aí alguém, está todo mundo na mesa, alguém vai pegar comida, mas Mefibosete não chegou. Aí o rei diz assim, opa, ninguém toca na comida, está faltando um. Quem sabe você sempre se sentiu uma pessoa fora da lista. Quem sabe no seu coração você sempre foi uma pessoa esquecida, rejeitada. Então receba essa palavra hoje do Rei dos Reis. Não vamos comer antes que você esteja à mesa. Aí Mefibosete vai chegando. Aquele barulho da muleta, toque, toque, toque no piso do palácio do rei. E aquele barulho é o barulho da misericórdia. Aquele barulho é o barulho da bondade. Ele chega e senta à mesa. E quando ele se senta à mesa, o rei diz, todos estão à mesa. Agora nós podemos comer. O pastor Felipe Galvão pregou quarta-feira aqui. Em um dos momentos ele citou Mefibosete. Eu achei muito linda como ele disse assim, aleijado de ambos os pés, mas quando estava na mesa, Luiz, se alguém chegasse depois que todo mundo estava à mesa, avó, Mefibosete era aleijado, mas quem chegava na mesa não via um aleijão, via um participante da mesa.
A mesa esconde nossos defeitos. Oh, a mesa é lugar de honra. A mesa é lugar de perdão. A mesa é lugar de bondade. Querido, querida, às vezes você está sozinho, não tem jeito, você faz na frente da televisão a sua refeição, come por ali mesmo, mas se a família estiver junto, faz as suas refeições à mesa. Volte a usar a mesa. Chega lá e dá uma limpada nela, passa um pano, passa uma graxa na mesa, não sei, passa uma tinta, faz alguma coisa, irmão, que a mesa está juntando, melhora ela, porque mesa é lugar de graça de Deus. E para encerrar e a gente orar, vamos ver uma outra mesa, a mesa do perdão, está lá em Lucas, capítulo 7. E aí nós vamos orar agradecendo a Deus. Lucas 7. Olha o que diz Lucas, capítulo 7, nós vamos ler um texto um pouco longo também, mas Lucas 7, do verso 36 em diante. Lucas 7, 36. Convidou-o, está falando de um fariseu que convidou Jesus para comer na mesa dele. Convidou-o um dos fariseus para que Jesus fosse jantar com ele. E Jesus, entrando na casa do fariseu, olha a expressão aqui de novo, irmãos, tomou lugar a... Pode ver, quando se fala de Jesus chegando na casa de alguém, Jesus gosta de mesa. Vamos amar mais a mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava lá à mesa da casa do fariseu, ela levou um vaso de alabastro com unguento, um perfume caro da época, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Esse era o sentimento do fariseu que recebeu Jesus na casa. Mas olha o que Jesus fala para ele no verso 40. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, vou acompanhar vocês pela versão NVI. Simão, eu tenho algo para dizer para você. Diz, mestre, respondeu ele. Dois homens, olha essa parábola aqui que Jesus usa. Dois homens deviam a certo credor. Um devia 500, o outro devia 50. Irmão, diga assim, um devia 500, o outro devia 50. Olha que diferença, né? Como nenhum dos dois tinha com que pagar, ele perdoou a dívida de ambos. Aí Jesus faz a pergunta, qual deles o amará mais? Como verso, Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. E aí Jesus disse, julgastes bem, disse Jesus. Olha o 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse, Simão, está vendo essa mulher? Eu entrei na sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Porém, ela molhou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos. 45. Você não me saudou com beijo, com ósculo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou todo o perfume nos meus pés. 47. Irmãos, pega esse texto depois e pega como reflexão em casa com calma. Por isso eu digo a você, ela amou muito, porque os seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco... Segura um pouco para mim, hein, filho? O que eu vou falar agora é uma coisa minha também, pensamento meu, mas
Quem sabe você já pensou nisso. Eu não sei o que é mundo lá fora. Eu nasci e me criei na igreja. Meus pais me ensinaram na igreja. Então a gente tem até aquela expressão estranha que a turma tem. Nasci em berço evangélico. Eu não sei o que é a vida lá fora. Só que às vezes eu vejo gente tão pecadora chegar na igreja. E às vezes eu vejo como essa pessoa ama tanto Jesus. E como ela é usada por Deus. E como ela tem um carinho por Deus, um temor a Deus. Que a impressão que eu tenho é que ela ama mais a Deus do que eu. E alguém vai dizer assim, que é isso, pastor? É que quem muito é perdoado, muito se ama. É por isso que às vezes você se assusta com alguns que vêm lá do pecado, da prostituição, das drogas, da bebida, do assassinato. Fulano era do PCC, matou gente, está na igreja. Dá uma olhada nessa pessoa. O amor dela por Deus é um negócio assim inexplicável. Porque quem muito se perdoa, muito se ama. Levante a mão direita e diga assim, mesa, lugar de honra. Diga mesa, lugar de bondade. Diga mesa, lugar de perdão. Amém. Amém. Glória a Deus.